CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda o papel das consultorias que desenvolvem políticas de sustentabilidade, gestão de carbono e redução da pegada hídrica para as empresas. Eu converso com Ricardo Neuding, sócio fundador da ATA. Ricardo, que prazer recebê-lo aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, o prazer é todo meu. Ricardo, qual é o caminho que uma consultoria percorre até chegar naquele momento em que ela encontra soluções sustentáveis para determinado cliente? Olha, funciona assim. A hora que a gente aborda uma empresa, a gente começa por olhar a cadeia de valor na qual ela está inserida. Então, o olhar não é só para ela, para as coisas dela, mas é também para o que tem no fluxo do qual ela participa. Então, a gente vai até na ponta do consumo. Se ela produz um produto de consumo, o consumo está perto, mas às vezes ela produz uma matéria-prima que vai para uma outra e tal, então vai parar no consumo, ou é um serviço que é consumido. E na outra direção, a gente vai ver do que ela se alimenta, de onde vem a energia dela, de onde vem as matérias-primas dela. Então, a gente mapeia toda a cadeia de valor. Por quê? Porque as oportunidades de melhoria do impacto ambiental, às vezes, não se situam exatamente na própria empresa, mas elas se expandem pela cadeia de valor, né? Então, a gente analisa primeiro toda a cadeia de valor. Esse é o primeiro passo que a gente dá, né? Aí, olhando para essa cadeia de valor, entendendo quem participa dela, né, quais são os elos, né, da cadeia de valor, a gente vai olhar em cada um desses elos quais são as oportunidades que existem de melhorar, né? O que é melhorar? Reduzir emissões de carbono, reduzir o consumo de água, reduzir a geração de resíduos. Na verdade, o carbono é um resíduo, né? Então, mas enfim, é um resíduo gasoso, mas tem também os resíduos sólidos e líquidos, essa coisa toda. Então, a gente vai pegando essas operações da forma como elas são feitas hoje e vai tentando identificar aonde que há oportunidades de melhoria, né? E como é que a gente identifica isso? A gente vai analisar o que aquela empresa está fazendo comparado com o que outros fazem no mercado, uma espécie de um benchmark que a gente faz, e aí a gente pode localizar empresas que já estão no mesmo setor, às vezes, ou próximo da atividade, mas que já estão mais avançadas, então a gente vai lá ver o que elas estão fazendo, a gente vai olhar quais são as tecnologias disponíveis que ela poderia utilizar, quais são as metodologias também disponíveis que ela poderia utilizar. E com isso a gente gera, na verdade, um conjunto de sugestões que a gente volta e devolve para a empresa. Fala, olha, você poderia fazer assim, 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 assim. E cada uma dessas sugestões vai ter uma relação de custo, investimento e benefício, né? E aí a gente ajuda a empresa a avaliar essa relação, principalmente o lado dos benefícios, que às vezes não é tão evidente assim para a empresa, né? Mas a gente pode ajudá-la a enxergar e identificar onde é que estão esses benefícios e ir atrás deles, inclusive, no momento que ela implementar aquilo, né? E como Então, é que está o essa mais ou menos a interesse? sequência. Pois não. Desculpa. Como é que está o interesse dessas empresas e também de algumas instituições financeiras com relação ao alinhamento às práticas da agenda ESG? Você tem notado uma procura maior por práticas que realmente primem pela sustentabilidade? O mercado brasileiro tem evoluído? Sim, com certeza tem. Eu acho que a gente tem aí alguns, eu vou chamar de drivers, a expressão em inglês, alguns drivers que conduzem isso, né? Essa tendência, que ela existe claramente, né? Um driver é esse que você mencionou, quer dizer, a agenda ESG, que no momento ela está muito atuante na área financeira, na área de bancos, investimentos, etc., né? Entre empresas, né? Então, hoje você tem fundos de investimento, por exemplo, que para poder investir numa empresa é um requisito que essa empresa tenha as suas metas ESG estabelecidas, etc. Então, você tem aí o que a gente chama oportunidades de gerar valor.
né, para a empresa que adotar essa agenda, né? E elas são várias e elas estão acontecendo e a turma está indo, né? Agora, existe um outro driver que é muito importante também e que talvez ele seja um pouco menos formal do que esse do ESG, mas é o driver do consumo, é a cabeça do consumidor. Então, isso também é uma coisa que está se transformando bastante, né? E, gradualmente, os consumidores de produtos finais, de serviços, lá na ponta, estão querendo ver isso. Eu estou comprando isso aqui, mas o que é que tem por trás? O que esse pessoal fez aqui para pôr na prateleira esse produto que eu estou comprando, comparado, por exemplo, com outro que está na mesma prateleira e que talvez não tenha feito aquilo tudo, né? E o impulsionador do mercado de consumo, ele é muito forte, porque ele tem uma característica pulverizada, ele é um fenômeno social, né? E ele está também acontecendo em alguns lugares mais forte do que no Brasil, talvez outros países, né? União Europeia, por exemplo, o Japão é fortíssimo. No Brasil, talvez um pouco menos, mas também está se mexendo bastante. Agora, trazendo a nossa discussão especificamente para a questão da gestão de carbono. Quando uma Sim. empresa ou uma instituição financeira decidem contabilizar as suas emissões de gases do efeito estufa, ela mostra ali ao mercado que está de fato preocupada com o combate às mudanças do clima. Quais são os benefícios tangíveis para uma determinada empresa quando ela decide inventariar suas emissões? O inventário de emissões é o primeiro passo, né, que uma empresa pode dar no processo de gestão. Então, a gente chama isso da gestão de carbono. Quer dizer, uma empresa que se propõe a fazer a gestão do seu carbono, da sua responsabilidade no carbono, né, que é justamente a mensagem que ela vai querer transmitir, que ela tem uma gestão, que ela faz essa gestão, ela se preocupa com isso, né? Ela vai começar pelo inventário, é o primeiro passo, né? Então, é você implementar uma métrica, e existem normas para isso, regras para isso, né? Então, a empresa implementa essa métrica, através da qual ela vai dizer, olha, para cada unidade de produto que eu ponho para fora aqui da minha fábrica, eu estou emitindo X toneladas de carbono, né? Ou, se quiser, num outro viés, a minha fábrica inteira, ela emite Y toneladas de carbono. Então, essa informação, ela, dentro de um processo de gestão de boa qualidade, ela se torna pública, ela é uma coisa publicada. Por quê? Porque aí, realmente, a empresa está dando testemunha da sua intenção de realmente botar uma gestão para valer ali, né? Não vai fazer uma coisa e deixar escondidinho. Não, ela faz o inventário e divulga. Agora, só o inventário não resolve muita coisa. Ele evidencia uma atitude da empresa, mas é o começo, né? O que tem que acontecer ao longo do tempo é que esse inventário tem que diminuir. Você tem que reduzir as emissões. É isso que o mundo inteiro busca, né? Então, nós tivemos agora lá em Glasgow, né, na semana passada, um evento importantíssimo, né? O mundo inteiro estava lá, empresas, consumidores, enfim, governos, né? E estava se discutindo isso, são as metas de redução e tal. Quando você pega uma meta de redução de um país, ela é um composto de um montão de fontes de emissão em que cada empresa é um pedacinho e cada pessoa também é um pedacinho na sua dimensão pessoal, né? Então, você realmente começar por medir e informar é onde precisa ser feito, mas em seguida você tem que implementar ações para a redução. Uhum. Porque é o que a gente precisa, o que o planeta precisa, aliás, não é o planeta, quem precisa somos nós, né? As pessoas que estão no planeta, né? Elas que precisam que essa redução realmente ocorra, né? Então, o inventário é um primeiro passo, super importante, mas a empresa tem que ter presente que ao se engajar nesse processo, ela vai para o passo seguinte, que é o passo da redução. E aí eu te pergunto, nessa gestão do carbono, projetos com essa intenção de reduzir as emissões, o que de tangível a gente pode apontar de benefício mesmo para uma empresa que está destinada a não apenas quantificar, mas a reduzir o quanto de carbono ele emite? Então, tem várias áreas, vamos dizer assim, onde existem benefícios que a empresa precisa enxergar quais são e ir atrás deles, né? Uhum. Então,
a gente já falou, por exemplo, na área financeira, é uma área onde existem benefícios para quem tem a gestão implementada e principalmente para quem faz reduções. Então, o que é isso? Acesso a capital a um custo menor, taxas de juros menores, né? Vários bancos, hoje os grandes bancos brasileiros, todos, brasileiros não, os bancos que atuam no Brasil para ficar aqui, né? Todos eles têm linhas de crédito diferenciadas para quem preenche certas condições, uma delas é essa, é ter a gestão de carbono e tal. Então, você vai ter acesso a juros mais baixos, você vai ter acesso a capital de risco também, quer dizer, uma empresa que seja investida por um fundo de investimentos, né, que vai aportar recursos nela e que está olhando para isso. Então, essa é uma área. Né? A outra área, nós já falamos, é a área do consumidor, quer dizer, ela passa a poder comunicar para o seu consumidor esse benefício, e na medida em que o consumidor veja valor nisso, ele vai fazer uma diferenciação, ele vai escolher o produto dessa empresa, ela vai ganhar a preferência do consumidor, ela pode ganhar também uma fidelidade ao longo do tempo desse consumidor, que vai ver naquela marca, né, e aí é uma coisa de marca, de branding mesmo, né, ela vai ver naquela marca realmente uma associação com uma coisa que é benéfico para ele, consumidor. Porque ele, consumidor, está preocupado com as mudanças climáticas, que já estão atingindo ele nesse momento, né? Então, fenômenos climáticos extremos, aquecimento global, isso já está acontecendo. E está atingindo as pessoas. Então, essa mesma pessoa, né, que se sente, vamos dizer, agredida ou incomodada por um fenômeno extremo, climático qualquer, essa mesma pessoa vai fazer as suas opções na hora de comprar o seu produto, né? Então, essa é uma outra área. Depois existe uma terceira área que é muito importante, que é o seguinte: frequentemente a redução de emissões ela está associada a um aumento de eficiência na empresa. Quer dizer, a empresa, se ela consegue fazer mais coisas com menos insumo, né, gastar menos energia, gastar menos matéria-prima, gastar menos componentes, então o aumento da eficiência naturalmente traz uma redução de emissões, né? Porque ele está gastando menos coisas, então ela emite menos, evidentemente, e na cadeia de valor. Às vezes nem é ela que emite menos, mas é o seu fornecedor, porque ela vai comprar menos produto lá na outra ponta. Então aí tem uma coisa muito interessante, porque você tem a possibilidade de você obter capital em condições melhores, você tem a possibilidade de ganhar a preferência, a fidelidade de consumidores e também de você aumentar a sua margem, através de uma redução de custo operacional mesmo, né? Por um aumento de eficiência. E na nossa experiência como consultoria, a gente atendendo a empresas, muitas vezes a gente vê oportunidades de aumento de eficiência que a empresa não via antes de mexer com carbono. É uma coisa de ponto de vista, de perspectiva, né? De repente a gente entra com um outro ponto de vista, dizendo, olha, vamos tratar de emissões de carbono, a empresa nunca mexeu com isso, mas ela mexe com eficiência, mas o ponto de vista do carbono, às vezes, dá uma visão nova, uma visão diferente e surgem as oportunidades ali. Também tem a questão da inovação, né, Ricardo? Super. A gente tem associado com programas de redução de emissões, né? Frequentemente a gente trabalha dentro das empresas programas de inovação, né? Porque é assim, você coloca uma pergunta na empresa, como é que eu reduzo essas emissões aqui? Ó? Eu tenho um forno X lá que usa tanto combustível, não sei o quê, emite tanto, é uma fonte grande. Como é que eu reduzo isso? Né? Então, a gente provoca a equipe, provoca as pessoas que estão lá na produção mesmo, na engenharia, no projeto, porque são essas pessoas que conhecem a fundo o processo. Elas conhecem muito bem o que tem lá e conhecem as alternativas também. Então, a gente provoca e fala, vamos inovar aqui, vamos criar alguma coisa nova. E muitas inovações têm surgido deste processo. Agora, eu tenho dados aqui do GHG Protocol, que é o maior banco de dados de inventários corporativos da América Latina, mostrando que o número de registros públicos de emissões, né, dos inventários de carbono vem crescendo exponencialmente. Qual é o perfil dessas empresas? Somente aquelas empresas de grande porte que têm condições de investir num projeto como esse ou não? Olha,
Existe uma tendência nesse sentido que você falou, quer dizer, existe uma tendência de empresas maiores, etc., que têm mais recursos, têm mais gente também e podem investir. Mas o ideal é que não seja assim, né? O ideal é a gente conseguir abrir realmente isso para o maior número possível de empresas, inclusive as pequenas, né? Porque uma empresa pequena não significa que é um setor pequeno ou que é uma atividade pequena, né? Só a empresa que é pequena, mas ela pode estar inserida numa atividade econômica muito grande. Nós temos, por exemplo, aqui o caso da agricultura, né? A agricultura no Brasil, a maior parte da área agriculturável no Brasil é de pequenas propriedades. São pequenas empresas, são familiares e tudo mais. Mas eles têm que ter oportunidade também de poder entrar nesse processo e ter os benefícios, né? Então, é importante facilitar o acesso a essas plataformas que você mencionou, o GHG Protocol. Existem algumas outras plataformas também, que são plataformas que facilitam a divulgação, né? E ela é importante pelo que nós já falamos, quer dizer, porque denota uma intenção da empresa de realmente pegar aquele assunto e levar adiante, né? Eu queria analisar com você o papel que o investimento tem de influenciar na gestão, né? O papel do investidor que está preocupado com a sua pegada de carbono. Ele tem lá uma gestora e aí ele mensura aquelas emissões e publica. Desta forma, você acha que ele acaba influenciando também as empresas investidas a agir da mesma maneira para tentar reduzir os seus gases? Eu acho que sim e muito, né? Inclusive, você tem alguns mecanismos diferentes pelos quais isso acontece, né? Uhum. Isso começa, na verdade, olha que interessante. Se você pega um fundo de investimento, por exemplo, né? Ele começa que ele precisa vender as cotas dele para alguém, quer dizer, né, o público é que vai investir no fundo de investimento, nem sempre ele é um capital próprio e que ele está sentado em cima, ele lança cotas no mercado, né? Uhum. E aí eu vou no consumidor, que é essa figura que eu já falei, quer dizer, o mesmo consumidor que pode escolher na prateleira um produto para levar para casa que seja de menores emissões, por exemplo, na hora dele fazer o investimento dele, a poupança dele, etc., ele vai tender a ir buscar um fundo que olha para esse aspecto e que faz a gestão desse aspecto também, até por uma questão de coerência, né? E isso acontece muito. Então, você tem hoje fundos, até fundos que oferecem cotas no varejo, quer dizer, de pequeno valor para público mesmo, né? E que fazem questão de comunicar para as pessoas que emissões de carbono estão sob os cuidados do fundo, eles estão olhando para isso, né? Então, esse é um mecanismo, né? O fundo vai atrair mais capital para si, vai ter mais capital disponível para investir nas empresas, então acaba revertendo uma vantagem para a empresa. A outra questão é a questão da governança. Quer dizer, um fundo de investimento, principalmente se ele investe numa determinada proporção numa empresa, ele passa a integrar a governança da empresa. Então, esse fundo ele vai influenciar o que acontece. Ele vai ter um conselheiro dele no conselho de administração, por exemplo, ou vai cobrar isso da empresa nas reuniões periódicas, né? Até pode ser uma empresa menor, às vezes, e a figura de um conselho formal com conselheiro pode ser até que não exista, mas o fundo ele tem o papel dele influenciador pelo fato de que ele, em parte, é dono da empresa, ele está investindo lá, né? Então, a governança, que está na sigla ESG, né, é o G do ESG, né, a governança é um driver também super importante para fazer isso acontecer. Então, são essas duas pontas, consumidor de um lado, governança do outro lado. Agora, é um procedimento caro? Uma empresa que quer inventariar suas emissões, partir para uma gestão de carbono, ela precisa de fato fazer grandes aportes? Como é essa questão financeira? Não, não é caro. Eu acho que a origem da história é a empresa ver o valor que tem aquilo. Ela vai ter que fazer um esforço, tá? Não é um esforço financeiro enorme, não é. Uhum. Às vezes é um esforço de recurso humano, alguém vai ter que ir lá sentar algumas horas e aprender essa história toda, se dedicar a fazer isso, ou vai contratar uma consultoria que ajude, é o que a gente faz, por exemplo, tá certo? Mas eu acho que não é uma coisa que demande um investimento em capital. Ela vai demandar algum esforço, que pode ser medido parte em dinheiro, parte em horas de pessoas, etc., mas certamente tem que ter um valor associado a isso. O retorno tem que estar muito claro para a empresa.
né? A pergunta é, por que eu vou fazer isso aqui? Eu tenho que fazer um inventário, não sei o quê, para que eu vou fazer esse inventário? Isso tem que estar claro para a empresa. Então, nós já falamos, ou é porque ela vai buscar a preferência do consumidor, ou é porque ela vai se candidatar a um crédito mais barato, ou ela vai se candidatar a um... Então, ela tem que enxergar esse... No momento que ela enxerga o benefício, o custo é muito baixo. Muito bem. Em termos de regulação, o que é que a gente tem nesse sentido de incentivar as empresas a divulgarem as suas emissões de gases do efeito estufa e as suas estratégias de combate às mudanças climáticas? Então, regulação nesse tema é uma coisa complexa, né? Nós acabamos de assistir agora à conferência de Glasgow, que basicamente é uma reunião de países, né? É, Aquilo ocorre debaixo da ONU, né? sim. E quando você fala em países, está falando governos, e a ferramenta que os governos têm para trabalhar dentro do seu país, né, é a regulação, né? Então, você vai ter países que são mais avançados nessa regulação, países que são menos avançados, países com obrigatoriedade, inclusive, de redução de emissões, em alguns casos, né? Outros não, né? Vamos dizer, os governos ocupam um determinado espaço com essa questão regulatória, que é onde eles podem atuar, né? Agora, em paralelo a isso, existe todo um procedimento, um conjunto de metodologias, de trabalhos, etc., que são voluntários. Eles não derivam de uma regulação, mas eles derivam de empresas ou pessoas que viram que é bom fazer aquilo e que, na ausência de uma regulação oficial, governamental, criam voluntariamente uma, né? Então, existem normas hoje que são normas voluntárias, de segmento voluntário. Você pode aderir à norma ou não. A norma ela serve lá para organizar a coisa, mas ela não é uma coisa obrigatória. E, de certa forma, se você pensar assim em termos de mérito, né, até tem mais mérito você aderir voluntariamente e dar uma contribuição voluntária para uma causa que você aderiu, que seria de mudanças climáticas, do que você responder a um comando do governo. Uhum. Né? Responder, você tem que responder, se não responder vai ter multa, vai ter não sei o quê. No Brasil, não existe regulação a respeito de emissões de carbono em geral. Tá? Existe Com um exceção outro do RenovaBio, caminho... né? Então, essa é uma primeira exceção, uma regulação que surgiu, que é o do RenovaBio. Eu acho que ela é um embrião de outras que vão surgir, né? E aí tem até um ponto interessante, né, de debate que está aberto, né, que é assim, o Brasil vai lá na reunião de Glasgow e fala assim, nós vamos reduzir X emissões até o ano 2030 e vamos zerar as emissões até o ano 2050, não sei o quê. Aí as pessoas perguntam, bom, amigo, mas como é que você vai fazer isso, né? Aí não tem a resposta. Sim. O governo ainda, tá certo, não tem resposta. Ele fala, não, eu vou ver aqui, vou fazer uma lição de casa, vou ver como é que eu vou fazer. Essa é uma das críticas, inclusive, né? Falta de projetos específicos para você, de fato, cumprir as metas que foram anunciadas. Falta de mecanismos, inclusive, né? Então, aí você fica com uma dúvida. Até hoje eu estava fazendo um debate sobre isso assim. Será que, ao ir lá e declarar, o Brasil, por exemplo, declara, só, por exemplo, que os outros países estão lá também, né? Olha, até o ano tal eu vou reduzir X. Será que o governo está pensando em mecanismos que ele implemente e que vão trazer aquela redução? Ou será que ele está contando com a iniciativa das pessoas? Então, é um voluntário que vem ajudar o obrigatório, vamos dizer assim, né? Então, fala, não, porque todo mundo vai querer fazer isso aqui, então nós podemos prever que X% das reduções vão se reduzir ou que elas vão zerar porque a turma vai fazer. Uhum. Né? Eu estou exagerando um pouco, mas essa diferença entre o que é comando e controle, que é governo, e aquilo que é coisa voluntária, elas têm uma superposição. O voluntário cumpre também para um cumprimento de metas, né? Sim. Agora você há de E- concordar que o mercado de carbono regulado, padronizado, ele facilita os negócios, você não acha? Porque hoje existem mercados voluntários em vários países, cada um com suas regras. Na medida que você tem um mercado de carbono único, global, me parece que ali tem um ambiente mais favorável a essas negociações. Sem dúvida. Mas, assim, um mercado global de carbono,
entenda-se um mercado global de créditos de carbono, que é o que se negocia, inclusive foram lançadas as bases, novas bases agora em Glasgow para isso acontecer. É super importante, ele vai, sem dúvida, incentivar uma série de atividades, mas não é só ele que vai resolver a questão global. Né? Ele vai resolver uma parte da questão global. Né? Mas a outra parte vai acontecer fora desse mercado, né? Por iniciativa das próprias pessoas. Então, por exemplo, quando um consumidor vai na prateleira, que nem eu falei lá, e escolhe um produto X em vez de escolher um produto Y, ele não tem mercado de carbono aqui, de crédito, não tem nada disso. Mas ele pode estar fazendo uma redução acontecer ali, porque ele está dando preferência a uma marca X em vez de uma marca Y, né? E isso ocorre em paralelo. Aí, qual é a força disso? Quer dizer, se a gente vai... Tá bom, o mundo vai zerar as emissões no ano, sei lá, 2050. Vamos ser um pensamento otimista. Vamos supor que aconteceu. Né? Que bom que aconteceu. Quanto disso se deveu a um mercado de carbono e quanto que isso se deveu à atitude voluntária das pessoas ou à preferência de mercado? A gente não sabe isso agora. Mas com certeza são fatias, cada uma delas vai ter o seu peso. Né? E nós não estamos numa situação agora de poder ficar escolhendo fatias. Nós temos que fazer tudo junto, porque nós estamos numa emergência. Né? Então, tem que fazer o mercado de carbono, tem que incentivar consumo, tem que incentivar investimento, temos que fazer tudo isso ao mesmo tempo. Né? E aí, o que der de melhor é o que vai resolver o nosso problema. Né? Sem dúvida, é uma responsabilidade compartilhada, né, Ricardo? Totalmente. As fronteiras entre a responsabilidade de um e de outro não são muito claras, elas são meio borradas. Né? Então, ou vai todo mundo nessa direção, e aí você resolve, né? Ou você corre o risco, que é uma situação que tem, até de crítica, de você entrar no jogo de empurra. Quer dizer, um agente empurra a responsabilidade para o outro agente, fala, não, isso aqui não sou eu, isso que vai fazer é ele. Né? E aí dá uma desculpa lá do mecanismo, né? Porque tem um mercado que não sei o quê, então ele vai fazer. Né? E eu não preciso fazer, porque ele vai fazer. E isso é péssimo. Porque, na verdade, a coisa acaba não sendo feita. Né? Você fica jogando a peteca de um lado para o outro e você não resolve o problema. E nós temos um baita problema para resolver. E eu espero que você e a sua equipe, com toda a expertise que vocês têm, consigam ficar atolados de trabalho. Eu também. E olha, quem Para deve... que a gente resolva, de fato. Quem deve esperar isso somos nós, e você também, mas principalmente são as gerações que vão vir. Essas é que tem que esperar isso de nós agora. Esse que é um problema, na verdade, é a questão ética, né, que está envolvida nisso tudo. Né? Quando nós estamos falando 2050, 2060, não vamos ser nós, vão ser outras pessoas que vão estar aí. Né? E a gente, hoje, é responsável pelo que vai acontecer com eles. Né? Então, isso move muito nós mesmos aqui na consultoria e eu acredito que você também, no seu trabalho que faz importantíssimo aí de divulgação desse tema e esclarecimento e tudo, nós todos somos um pouco movidos por isso, né? Pelo esse senso de responsabilidade social que a gente tem, que é intertemporal, né? Não é eu com você, você com ele agora, mas é nós todos juntos contra todo mundo que está lá no futuro. Ricardo, muito obrigada pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Um beijo para você e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, eu que agradeço a você por poder estar aqui com todo mundo, com os ouvintes e poder compartilhar essas posições. Obrigado. Eu conversei com o Ricardo Neudin, sócio fundador da ATA. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou no seu agregador preferido de podcast. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade minha linda produtora Érica Paixão, nos trabalhos técnicos Anderson Wendel, o Tico e a Débora Gonçalves, e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.